Para quem ainda não viu e não ficou sabendo, a Docker Toolbox ela é uma ferramenta que veio para ser um update ao boot to Docker que a gente tinha até então. Ela é uma ferramenta que serve tanto para Mac quanto para Windows e possibilita para que usuários desses sistemas possam ter o seu ambiente de container sem ter a necessidade de acessar uma máquina Linux ou ter um Linux no seu host. Então eu posso instalar ela no meu Windows, no meu Mac e eu vou ter todo o meu ambiente aqui dentro. Eu já baixei ela está aqui na minha área de trabalho. O link para download e documentação vocês vão encontrar na descrição do vídeo e no nosso blog. E a instalação dela é bem simples, tá? Ela não é padrão Windows, é Next Finish. A única coisa que vocês têm que cuidar quando for instalar ela é garantir que a sua estação, o seu desktop, o seu notebook esteja com a opção de virtualização habilitada. Hoje, como é padrão em todos os hardwares, provavelmente o seu o seu processador já tem a virtualização disponível. Talvez tu tenha que acessar a BIOS e habilitar ela. Aqui eu só quero mostrar como é a tela de instalação. Eu já instalei ele aqui no meu host. Vocês podem ver que aqui eu posso escolher o que eu quero instalar. Aqui são todas as ferramentas que ele vai instalar. O Docker Client for Windows, que daí é todo o jogo de ferramentas para Windows. Docker Machine, Docker Compose, VirtualBox e o KidMedic, que é uma ferramenta para criação de containers via interface. E Git para Windows. É só dar Next e Finish, certo? Eu não vou fazer esse processo de instalação porque eu já tenho ela instalada aqui. E depois de instalado ela cria 3 ícones para você. Ela cria esse aqui, o Kickstart, uma para KitMatic e a VirtualBox. O que eu vou utilizar aqui é o terminal, neste momento. O Docker Toolbox ele cria uma máquina virtual para ti, utilizando o VirtualBox, e faz toda a configuração, toda a parte de setar variável, ajustar ambiente, isso ele faz tudo automaticamente. Então aqui vocês podem ver que ele vai estar criando a máquina virtual, configurando, criando a chave SSH, e daqui a pouco ele vai fazer toda a configuração do teu ambiente. Isso pode demorar um pouquinho dependendo do teu host, tá? Então aqui ele está criando uma máquina virtual. Ele vai criar uma máquina virtual para poder fazer essa configuração. Quando você estiver instalando, quando você estiver acessando o container via esse CMD aqui que ele abre, você na verdade vai estar acessando essa VM, porque o cliente desse terminal aponta para a VM que ele está subindo, certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês o meu VirtualBox. E aqui já tem a máquina, ele até já subiu, já criou, já subiu a VM. Aqui ele está finalizando a configuração, né? Ele vai fazer toda a configuração do meu ambiente. Essa ferramenta é bem bacana porque eu posso ter basicamente tudo que eu consigo fazer através de um host Linux, eu consigo fazer através dessa interface. Então eu posso criar as minhas imagens aqui, fazer os testes que eu preciso, tudo, e mandar para o meu servidor de produção sem problema nenhum, certo? É bem interessante isso. Isso ajuda bastante, facilita, na verdade, bastante a vida principalmente do pessoal de desenvolvimento, que tem geralmente um ambiente limitado para programar. Então com isso você ganha um pouco mais de liberdade. Aqui ele está fazendo toda a configuração. Esse é um processo que pode demorar um pouquinho, não se preocupe. Ele está configurando, entre criar e configurar pode demorar um pouquinho, né? Está setando as variáveis no meu ambiente. E aqui ele diz que a máquina virtual, o Docker está configurado para acessar a máquina virtual default neste IP, certo? O que eu preciso fazer agora? A mesma coisa que eu faço em um host Linux. Vocês podem ver que eu dei um Docker ps-a e ele, para verificar os containers que eu tenho na minha máquina, vocês podem ver que eu não tenho nenhum container. Vou dar um Docker Images, ele vai listar as imagens que eu tenho, não tenho nenhuma imagem. O que eu vou fazer? Vamos executar um container, certo?
sintaxe é a mesma a sintaxe é a mesma do cliente para Linux, mesma coisa. Então aqui eu estou dando um docker run, vou escolher o nome da minha imagem e o comando que eu quero executar, tá? Ele não encontrou a imagem localmente, então ele vai fazer download dessa imagem para dentro dessa VM que ele criou. Então isso é um único ponto de cuidado. O container, na verdade, eu não vou estar administrando, meu container não vai estar aqui nesse host Windows, ele está na VM que ele subiu aqui no VirtualBox. Então quando eu der um docker pull numa imagem, ele vai estar mandando essa imagem para esse Linux. Eu não vou conseguir manipular ela não vai estar aqui no meu Windows, tá? Isso é um ponto de atenção. Então aqui ele vai baixar a imagem e vai seguir o mesmo fluxo, o mesmo processo do Docker para Linux. Enquanto ele baixa a imagem ali, eu quero mostrar para vocês a outra ferramenta. Essa aqui é uma ferramenta desktop, onde você pode criar containers sem precisar executar comandos. Então, através dela eu consigo criar containers de forma visual. Isso facilita ainda mais a vida, principalmente quem não está muito adaptado aos comandos. Mas, claro, eu recomendo fortemente que você tenha um bom conhecimento em Linux, seja alguém que consiga mexer no sistema operacional Linux sem problema. Eu recomendo isso sempre. Então aqui eu posso conectar com a minha conta no Docker Hub, posso criar uma conta inclusive. Eu vou dar um skip por enquanto. E aqui ele vai me mostrar todas as imagens que tem no Docker Hub e que eu posso utilizar aqui localmente, tá bom? Então, vocês podem ver que não tem nenhum container criado aqui. Eu vou criar essa imagem aqui, um Hello World Nginx. Ele vai fazer o mesmo processo do que um linha de comando. Então ele vai baixar a imagem, vai subir o container. Tá? Vocês podem ver aqui que está fazendo o download da imagem, uma imagem bem pequena. E pronto, o meu container foi criado. Aqui ele dá algumas informações, por exemplo, volumes. Ele mapeou esse website files. Então eu posso acessar essa pasta e pode ver que ele criou aqui para mim essa pasta. Se eu colocar qualquer coisa aqui dentro, vou botar aqui um novo arquivo. Deixa eu habilitar as extensões. Vou criar um index 2 aqui. Vou salvar. E ele vai mandar isso para dentro do container. Vocês podem ver, a gente já acessa essa máquina, já acessa esse container para dar uma olhada. Eu quero só mostrar para vocês que por aqui eu posso fazer todos os procedimentos de parar, startar, reiniciar, executar um comando dentro do container sem problema nenhum. Se eu clicar na engrenagem, eu consigo visualizar em que porta esse container está ouvindo. Então está aqui a porta interna do container, o IP do meu host, o IP da VM e a porta onde ele está ouvindo. Então vamos acessar esse IP ali, vamos ver se o meu Hello World, o meu container está no ar. Vou botar aqui 192.168.99.100, dois pontos aquela porta. E está aqui a interface, o site que está hospedado dentro daquele meu container. Eu criei um index 2, certo? Vamos ver se está funcionando. Então, como vocês podem ver, o site que eu coloquei lá dentro do meu container, ele já está funcionando. Se eu voltar aqui,
Vocês podem ver que aqui eu tenho toda a parte de variáveis do meu container, nome, posso deletar ele, portas, volume, então onde está o meu container na minha máquina, qual pasta está mapeando para dentro do container e mais algumas outras opções. Então vocês podem ver que eu posso ter toda a parte, eu posso administrar o meu container de forma visual através dessa ferramenta. Ó, eu havia criado um container via linha de comando. Ele já aparece aqui para mim. Pode ver que o container está aqui. Ó. Eu posso visualizar já ele. Claro que ele não vai ter nenhuma configuração de porta porque eu não mapeei nenhuma porta lá para dentro. Mas o meu container eu posso, se eu criar ele da forma correta, eu posso administrar ele por aqui. Mesmo criando dentro do mesmo criando via CLI. Então isso é bem bacana. Só quero voltar aqui até o CLI. Ele já terminou o download da imagem e já subiu o container, vocês podem ver aqui. Então aqui dentro, estou dentro de um container normal, se eu der um top, é o top de um Linux, um PS ao X, os processos que eu tenho. Para mim sair do container é a mesma coisa que no Linux, Ctrl PQ e eu volto para o meu host. Agora vamos executar lá, docker ps-a, está ali o meu container rodando. Só que agora me mostra os dois containers rodando. Aquele que eu subi com o Ignix e o meu container em CentOS. Agora vamos criar uma imagem. Vamos fazer baseado num container. Vamos criar uma imagem baseada num container. Docker attach, o ID do container. Aqui vocês podem ver que é o mesmo procedimento do que um container Linux, como se estivesse dentro de um Linux. Eu vou dar um install, ele vai fazer a mesma sequência como se fosse uma máquina normal Linux. Vai baixar os pacotes, vai instalar eles e vai estar funcionando. Pode ver que eu usei esse container que está rodando. Eu vou gerar uma imagem baseada nesse container e a gente vai acessar e vamos criar um novo container baseado nessa imagem que eu vou fazer. Tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que a mesma forma como eu trabalho dentro do Linux, eu consigo trabalhar aqui. A diferença é que eu tenho um recurso visual, um recurso gráfico, onde eu posso administrar, criar, parar, fazer o que eu quiser com os meus containers. Inclusive, eu posso ver o que está acontecendo dentro do meu container. Ó. Através dos logs dele, ele vai capturar tudo que está passando na console e vai jogar aqui nessa interface para mim. Eu vou apagar o container que eu tenho lá, eu não preciso mais desse container, então eu vou apagar o container Ignix que eu criei. Vou remover o container. Pode ver que aqui ele terminou a instalação. Vamos voltar lá. Terminou a instalação. Vou criar um site, vou criar uma página em PHP qualquer, uma página bem simples em PHP. Var www.html index.php. Então criei uma página bem básica em PHP, só trazendo as informações do PHP, e eu vou gerar uma imagem desse container agora. Vocês podem ver que o container agora, peraí que eu errei o comando. Vocês podem ver que o único container que está rodando é aquele container que eu criei na mão por aqui, porque o outro eu apaguei lá para a interface. Eu poderia apagar esse container lá para a interface também, sem problema. Então, agora eu vou comitar esse meu container numa imagem. Ele vai comitar, agora vocês podem ver que eu vou dar um docker images, ele vai listar as imagens que eu tenho. A imagem que eu acabei de criar, a do CentOS e a que ele baixou antes com o Nginx instalado. O que eu vou fazer agora? Vamos criar um container baseado na imagem que eu acabei de montar. Eu vou criar aqui na porta 8000, botando para 80. myapp. O que eu vou executar lá? Comando um bash, porque eu quero abrir um bash dentro da minha imagem. Vocês podem ver que ele criou o container normal. Agora eu vou startar o meu Apache.
para a gente poder acessar ele de fora. Então aqui ele está mostrando só para mim informações de startup do serviço do Apache. Agora eu vou acessar aquele IP na porta que eu mapeei, na porta 8000. Vocês podem ver que está lá o meu site em PHP rodando. Bem legal, né? Eu consigo fazer isso tudo por aqui, sem precisar acessar um Linux, via esse CLI que ele me disponibilizou, ou via interface visual, uma aplicação desktop. Então, essa é a facilidade do Docker to Box. Ele ajuda muito, principalmente quem não tem grande conhecimento para quem não tem grande conhecimento em Linux e afins, ele ajuda bastante, porque não requer um grande conhecimento para poder criar um container, pelo menos. A grande dificuldade do pessoal hoje é saber como começar a utilizar Docker. Essa é uma ótima ferramenta para poder que enganja o pessoal a estudar, a descobrir mais o universo Docker, porque ela facilita bastante, ela quebra muitas barreiras de aprendizado, tá? Então tudo que eu consigo fazer por aqui, todas essas opções que eu tenho na interface, eu tenho também via CLI. Então eu aprendendo como fazer a interface, eu sei como fazer na CLI e vice-versa, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria apenas mostrar para vocês o que é a Docker to Box, como é que ela funciona, como é que eu começo utilizando ela. E agora é com vocês. Agora vai da criatividade de cada um em utilizar ela e usar ela para o melhor que vocês puderem. Como eu falei, do meu ponto de vista, ela ajuda bastante as pessoas, ajuda bastante, principalmente os usuários leigos, mais leigos, e é uma ferramenta importante. Vai ajudar bastante a disseminar um pouco o conhecimento sobre Docker e fazer o pessoal adotar essa tecnologia como algo natural, tá certo? Por hoje era isso.